Não há absolutamente nada que sustente essa investigação, essa ação penal contra o Bolsonaro. É impressionante como, ao contrário da expectativa da primeira turma e do Alexandre de Moraes, a opinião pública está completamente contra essa perseguição que eles estão fazendo. Hoje, segunda-feira, dia 19, seria ouvido as testemunhas do Núcleo 1, do qual faz parte Bolsonaro, General Heleno, Felipe Martins, Ramagem, e uma das peças fundamentais, que seria o General Freire Gomes. General Freire Gomes é esse aqui. Que há não muito tempo atrás, a imprensa toda notificou que ele havia dado voz de prisão ao Bolsonaro. Saiu na imprensa. E assim como vários outros relatos, que ele disse que foi o Felipe Martins que tinha apresentado a minuta do golpe, essa minuta que ninguém viu, que o Moraes disse que não vai apresentar. Hoje foi proibido por Alexandre de Moraes, cidadão, caso você não conheça, esse aqui, ó. Foi proibido que a imprensa gravasse áudio ou imagens dessas testemunhas. Olha que curioso. Totalmente contrário ao princípio da transparência. É como se fosse um julgamento acontecendo ali no porão do doicode, né? É o que a esquerda adora falar. Um julgamento de qualquer ditadura é desse jeito. Não há registros, não há imagens, não há vídeos, não há áudios. Por quê? É segredo, um julgamento secreto. Só que nesse julgamento secreto de hoje, algo muito ruim aconteceu. Primeiro a falar sobre isso foi o Paulo Figueiredo, que publicou isso aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Está dando ruim na oitiva do General Freire Gomes, ex-comandante do Exército. Alexandre de Moraes. Ele era o comandante do Exército quando o tal golpe, né, foi articulado. Alexandre de Moraes simplesmente perdeu o controle e ameaçou agora o general em plena audiência. Desde o começo da oitiva de hoje, peça-chave do enredo do tal golpe de Estado, as coisas não estão saindo como planejado por Moraes. Freire Gomes vem claramente recuando da narrativa anterior e aliviando a tese de golpe, em contraste com o que teria dito antes a Polícia Federal. Aliás, já era atípico o fato de Alexandre de Moraes ter decidido conduzir pessoalmente a oitiva, algo completamente fora do comum para o ministro do STF. Ele quer controlar tudo, né? Agora fica claro por quê. A intenção era intimidar as testemunhas, como ele acabou de fazer. Aí, saiu aqui, ó, no Cláudio Dantas. Alerta, ex-comandante do Exército rejeita a versão da PF, desmonta a acusação da PGR e irrita Moraes. E vamos pegar a matéria. Vou pegar aqui que você vai ver. Em depoimento à primeira turma, diminuir aqui um pouquinho. Em depoimento à primeira turma, há pouco, o general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, apresentou uma versão bem diferente daquela que consta no relatório do indiciamento da Polícia Federal e na denúncia da Procuradoria-Geral da República. O militar negou ter dado voz de prisão a Jair Bolsonaro, disse que houve um equívoco na interpretação da imprensa sobre o episódio e que nem deu muita bola para tal minuta de aplicação da GLO, né? A mídia até disse que eu dei voz de prisão ao presidente. Isso não aconteceu. Declarou explicando que tal reação teria implicações jurídicas claras. Segundo ele, o documento era um apanhado de considerados com base na Constituição, Gente, o Bolsonaro então ia dar o golpe com base na Constituição. Esse julgamento está ficando cada vez mais ridículo. Com aspectos jurídicos, por isso não nos chamou a atenção. Muito vazio, disse Freire Gomes. Também esclareceu que nunca identificou Felipe Martins como um assessor que lhe mostrou o documento, pois antes do noticiário não conhecia. Olha só, não foi Felipe Martins, não teve essa afirmação, não teve tentativa de golpe, não deu voz de prisão e o Bolsonaro estava usando artigos da Constituição. O general ainda negou ter identificado Anderson Torres como autor da minuta. Não sei quem é o autor, afirmou. Talvez ele, Bolsonaro, tenha nos apresentado o documento por questão de consideração e estava apenas dando conhecimento de que estava iniciando esses estudos. Ao longo desse processo, nós tivemos diversas reuniões e essas hipóteses estavam sendo aperfeiçoadas. E o presidente, conversando conosco, apenas comentou sobre o assunto. Olha só! Diante das declarações, Alexandre de Moraes partiu para cima da testemunha, acusando Freire Gomes de mentir e que lhe daria uma segunda chance. Ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando a verdade aqui, afirmou o enfático. Olha o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Ameaçando uma testemunha para que ele fale exatamente o que ele quer ouvir.
Mauro Cid é exatamente a mesma coisa e ele é a peça fundamental da acusação. Não podemos esquecer disso, tá? Mauro Cid é a peça fundamental e foi ameaçado. Olha o que o Alexandre de Moraes falou. Antes de responder, pense bem. A testemunha não pode deixar de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que falar que mentiu na polícia. Não pode agora no STF dizer que não sabia. A defesa do Freire Gomes pediu então para que os trechos do depoimento fossem expostos, irritando ainda mais o relator. Ou seja, ele ia pedir, olha, você vai ver os trechos da polícia. Eu não falei nada disso. Eu não posso acreditar que o senhor não conversou com seu chefe, com seus clientes, antes sobre o que ele falou no depoimento da PF. Bradou ao advogado. Com 50 anos de exército, eu nunca mentiria, emendou o ex-comandante. Segundo a PF, Freire Gomes teria dito que o então comandante da Marinha, almirante Almir Ganier Santos, teria concordado com a proposta de ruptura democrática supostamente apresentada pelo ex-presidente. Por fim, negou veementemente que o Bolsonaro tenha o pressionado a apoiar uma operação de garantia da lei e da ordem. E aí deu o que falar. O pau tá comendo agora, aqui ó. Freire Gomes nega ter dado voz, a imprensa está dominada. Moraes confronta ex-comandante do Exército por contradições em depoimento. Ex-comandante do Exército nega ter ameaçado prender Bolsonaro em reunião. Resumindo, para não ficar muito longo, tudo o que tem sido falado sobre as informações passadas por Freire Gomes não foram passadas, não aconteceu. Freire Gomes acaba de... Peça-chave, hein? Acaba de falar que não houve tentativa de golpe, que foi um estudo de um ato constitucional usando a garantia da lei e da ordem, no qual ele se recusou e que Bolsonaro mostrou isso sutilmente, sem forçar, não pressionou. Que golpe foi esse, meu Deus do céu? A população já não acredita. O STF já está perdendo o embate na opinião pública e agora uma das pessoas que seria a peça-chave de tudo isso, que é o Freire Gomes, acaba de enterrar de vez. E pior, foi ameaçado pelo Alexandre de Moraes. Cara, quando você pensa que não tem como piorar, piora e muito. E como eu digo, né? Se eles tentarem fazer essa sacanagem com o presidente Bolsonaro, o Brasil vai entrar em revolução, o Brasil para, porque está cada vez mais absurdo o que eles estão fazendo. Todo mundo que acompanha a política minimamente sabe que nem existe esse debate sobre de quem é a culpa do escândalo do INSS. A gente sabe que o governo está tentando de forma desesperada, eu tenho até dó do Sidônio, tentar de alguma forma manchar o Bolsonaro ou o governo Bolsonaro como se tivesse alguma coisa a ver com isso. Só que todos os gráficos e todas as informações que chegam mostram, sem sombra de dúvida, de que é o governo Lula que transformou isso numa máquina de roubar dinheiro de aposentado. Fraudes sempre existiram desde o início do INSS, mas o que aconteceu em 2023, 2024 é incomparável a qualquer outro momento da história. Mas está lá, o Sidônio, coitado, tentando tirar aquela mancha do escândalo do Pix. Quando ele acha que vai começar a diminuir o desgaste, vem o escândalo do INSS, irmão do Lula, sindicatos do PT, partidos da esquerda, membros dos deputados federais ali, do PT e do PSOL. E eles tentam de todas as formas jogar essa culpa para cima do Bolsonaro. Estão desesperados, estão fazendo de tudo para impedir a CPMI. Se realmente o Bolsonaro tivesse alguma coisa a ver com isso, eles iam adorar uma CPMI. Saiu uma matéria agora que essa sim coloca o último prego no caixão. Agora pode enterrar e jogar a coroa de flores em cima. Que foi essa matéria aqui, ó. 31 parlamentares de 11 partidos atuaram contra controle de descontos em benefício do INSS. Vamos lá, vamos explicar. 2019, nos primeiros dias do governo Bolsonaro, ele emite uma medida provisória para tentar diminuir as fraudes, né? Criar mais uma camada de proteção. Ótimo, sensacional, que era basicamente perguntar para os aposentados se eles autorizavam tais descontos ou aposentadoria, ou consignados, empréstimos consignados. Era a coisa mais óbvia do mundo. Perguntar para a pessoa, você autoriza esse dinheiro ser retirado do seu salário? Aí um grupo de 31 parlamentares atuaram para acabar com isso. Então aí nós vamos saber agora quem são os parlamentares que impediram de todas as formas possíveis de que essa medida provisória fosse consolidada, né? Bom, saiu a lista dos 31. Lembra que eu te falei que os sindicatos fizeram uma ameaça que se fosse aberta uma CPMI, eles iam fazer uma delação premiada, eles iam entregar quais eram os parlamentares que trabalharam para poder roubar, para ajudar, para fazer tudo ficar viável? Bom, não precisou dos sindicatos fazer essa denúncia.
uma análise, pegou todos os parlamentares que trabalharam ativamente para impedir esse filtro que o Bolsonaro queria colocar. E eu quero mostrar para vocês desses 11, aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês desses 11 parlamentares, eles estão aqui, ó. Número total de parlamentares que propuseram fim ou flexibilização da revalidação por partido, ou seja, os parlamentares que não queriam que houvesse a revalidação ou flexibilizaram o período de revalidação. Revalidação seria o aposentado confirmar que ele estava fazendo aquele empréstimo, que ele estava pagando aquele débito lá. Desses 31, 11 são do PT. Escuta isso aqui, 11, o PT é o partido que tem o maior número disparado de parlamentares. São eles: Paulo Paim, Zé Neto, Bom Gás, Patros Ananias, Marcon, Jean Paul Prates, esse aqui eu acho que agora ele tá na Petrobras, ele tá no governo. Paulo Rocha, Rogério Carvalho, Valmir Assunção, Enio Verri e Jorge Sola. Daí nós temos 11 só no PT, certo? Vamos ver do PSOL? PSOL tem 5. Fernanda Melchione, Sâmia Bonfim, Áurea Carolina, Edmilson Rodrigues, Marcelo Freixo. Basicamente, todos os deputados do PSOL. O PSOL estava em peso trabalhando para manutenção do escândalo. PSOL, hein, gente? O PSOL. E eu tinha um certo respeito no PSOL, do ponto de vista, o PSOL não rouba. O PSOL, ele é idiota, ele defende só o que não presta, é do demônio. Mas pelo menos eles não roubam. Roubam e roubam muito, porque tá aqui, ó. Foram os que mais trabalharam para impedir essa camada de proteção. E depois, partido do vice-presidente, Geraldo Alckmin, Wilson Jafar Fetaem, Heitor Schude e Dânio Cabral. 3 do PSB. E do PCdoB, Daniel Almeida, Orlando Silva. Orlando Silva é aquele que era o autor do PL das fake news da censura. Então, só aqui nós temos 11, 16, 19, 21. Dos 31, isso é porque aqui eu não coloquei nem o MDB, tá, gente? Tem o MDB, tem PSDB, tem Podemos. Só entre a extrema esquerda, extrema, porque PT, PSOL, PSB e PCdoB, nós estamos falando da extrema esquerda. Só da extrema esquerda, 21 parlamentares dos 31. Aí tem o MDB com 2, até tinha separado isso aqui, ó. Nós temos o MDB com 2. Onde é que eu coloquei essa porcaria aqui, ó? Agora eu perdi. Aqui. Aí nós temos MDB com 2. Nós temos o PDT, que tem 1, Volney Queiroz. O Volney Queiroz, o ministro da Previdência, foi um dos parlamentares que atuaram para flexibilizar. Olha que gracinha, não lembrava desse detalhe importantíssimo. Agora eu não lembrava aqui, ó. Tá aqui, ó. Volney Queiroz. Paulo Teixeira. Ó, aqui, ó, quem que é esse outro aqui? Paulo Pereira da Silva, Solidariedade. Então aqui nós já temos 22, 23, 24, 25. Meu Deus do céu. Todos os parlamentares de esquerda. É ou não é um tanto quanto curioso o fato de que enquanto o PT está gastando agora milhões através do Sidônio para tentar convencer a população de que o governo Bolsonaro tinha alguma coisa a ver com o escândalo do INSS, com o roubo dos velhinhos, do INSS Vale Mais, do empréstimo consignado, até do seguro-desemprego, né? São 4 fases de escândalos que a gente teve até agora. Ao mesmo tempo que ele tenta convencer o povo de que era Bolsonaro, ele está dando a alma, vendendo a alma, não tá, porque eles não têm alma, né? Mas estão fazendo pacto com o demônio para impedir que aconteça uma CPMI. As assinaturas já foram conquistadas, já foi protocolado, a CPMI vai acontecer e mesmo assim eles estão tentando fazer com que deputados retirem suas assinaturas. Como vocês sabem, recentemente o Lula decidiu dar um apagão total nas despesas, nas transações de emendas, ou seja, ele está escondendo para onde está indo o dinheiro público. Ao mesmo tempo, ele abre mais um orçamento secreto de 3 bilhões. Bom, não precisa ser inteligente para entender que eles vão agora tentar comprar deputados e senadores para que eles retirem as suas assinaturas. E para piorar, Gleisi Hoffmann está fazendo terrorismo com as vítimas. Olha a loucura que esse governo chegou. Dá uma olhada.
Glaze faz terrorismo com aposentados para tentar barrar CPMI do INSS. A mesma Glaze que durante a Covid fez de tudo para tentar instaurar a CPMI da Covid, agora está articulando. O trabalho dela hoje, do momento que ela acorda ao momento que ela dorme, é tentar impedir que aconteça uma CPMI, ao ponto de até mesmo fazer terrorismo com os aposentados, ou seja, as vítimas. Aí o que ela fala? Ministra de Lula diz que a investigação pode atrasar a devolução do dinheiro roubado dos idosos, ainda que o INSS já tenha começado esse trabalho. Presta atenção. O INSS já começou a devolver o dinheiro para algumas pessoas e a Glaze está indo para todos os cantos dizendo que uma investigação agora poderia atrasar o dinheiro. É tipo assim, vítimas, aposentados velhinhos que foram roubados pelos sindicatos da esquerda e o irmão do Lula, por favor, sejamos contra a CPMI, porque se tiver uma investigação, a gente não vai poder devolver para vocês o dinheiro que vocês roubaram. Então ela está usando o dinheiro como refém. Ó, não aprove CPMI ou nós não vamos te pagar. A Glaze é uma pessoa maravilhosa mesmo, né? O governo do presidente Lula se aproxima da metade desse terceiro ano de mandato, que seria, segundo o petista, o ano da colheita, sem novidades a apresentar. Da lavoura petista saíram até agora as trapalhadas de Janja e carregamentos de ordens judiciais contra sindicalistas metidos no escândalo bilionário de corrupção e previdência. O governo envolveu-se numa disputa para atribuir o esquema ao governo Jair Bolsonaro, enquanto busca justificativas para a explosão absurda de descontos ilegais em aposentadorias ocorrida depois da chegada do Lula ao Planalto. No Congresso, a colheita legislativa se dará numa CPMI para investigar a roubalheira do INSS. A oposição conseguiu as assinaturas e aguarda agora o Davi Alcolumbre cumpra o regimento do parlamento em instalação. Ou seja, não é critério, não é o Alcolumbre que vai decidir se abre ou não. Ele é obrigado a abrir. E enquanto o governo gastou aí milhões, gente, não foi pouco dinheiro não, tentando convencer o povo de que a CPMI poderia prejudicar, eu trago para vocês um interessante gráfico que é esse aqui, ó. Você está vendo isso aqui? Valores descontados de aposentados e pensionistas. Agora eu vou aumentar um pouquinho para você entender. Esses aqui são os anos, tá bom? Então vamos lá, vamos olhar as datas aqui, ó. 16, já tava roubo aqui, ó. Inclusive aqui a Glaze Hoffmann era réu, tá? Aí o Renan Calheiros salvou ela. 17, 18, 19, caiu em 20 e 21. No finalzinho do ano de 22 subiu um pouco, porque em outubro o pessoal já sabia que o ladrão ia voltar para a cena do crime. 23 e 24. Olha isso aqui. Isso aqui foi ano passado, em 2024. Se você pegar os anos 18, 19, 20 e 21, não dá só o que foi roubado em 2024. E a Glaze agora está aterrorizando os aposentados para que eles não apoiem. Gente, não vamos apoiar, não vamos investigar o crime, senão a gente não vai poder devolver o que foi roubado. Quer receber o que foi roubado? Então não investigue o crime. É essa daqui a pessoa, isso aqui me assusta, essa é a pessoa que o Lula escolheu para fazer a articulação entre Lula e a Câmara dos Deputados e Senado. Ela é hoje uma senadora que vai ficar conhecida na história como a senadora que tentou defender o roubo dos aposentados. O esquerdismo é uma doença, é uma patologia. E eu acredito que ele deveria ter seu próprio CID, inclusive. O esquerdismo leva a pessoa a acreditar que homem não é homem, mulher não é mulher, você pode se identificar como um cachorro, que crianças podem ter relações sexuais com adultos porque é uma forma de amor diferenciado, e se você não aceitar isso, você é intolerante. Toda porcaria que você possa imaginar. Agora, em São Paulo há um problema que existe lá há décadas, que é a Cracolândia. Vários prefeitos tentaram resolver essa questão e não conseguiram. O Ricardo Nunes aparentemente conseguiu resolver um problema que todo mundo de São Paulo não aguenta mais. E aí quem é que sai em defesa da Cracolândia? Não, não é brincadeira. Eles saíram em defesa da Cracolândia. Ricardo Nunes, nós queremos saber, cadê as pessoas da Cracolândia? Incrivelmente, a partir de segunda-feira, a gente chega para acompanhar o fluxo e não encontrou absolutamente ninguém. Né? O que a gente sabe é que tem Peraí. A gente chega para fazer o quê? Acompanhar o quê? A gente chega para acompanhar o fluxo e não encontrou absolutamente ninguém. Como é que é? Você vai para acompanhar o fluxo da Cracolândia, o fluxo das drogas? Que fluxo é esse que vocês chegam na segunda-feira para acompanhar? Né? O que a gente sabe é que tem uma violência extremada acontecendo por parte da segurança pública.
Tadinho, o povo que tá usando droga à luz do dia, na frente das famílias, na frente das casas, tadinho, não pode ser expulso daquela região. E que hoje o serviço de assistência e saúde não está conseguindo mais encontrar as pessoas. Cadê as pessoas? E eu, como usuário... Como é que é? E eu, como usuário, já me agrediram, no caso. Não deixam a gente ficar lá no centro. Que absurdo, prefeito Ricardo Nunes. Você não tá deixando o povo usar droga na luz, na via pública. Você é um fascista. Pra onde nós vamos? Ricardo Nunes, ele tá certo. Aí, imediatamente vocês têm que ceder uma área, um parque, um estádio de futebol, para todo mundo poder usar droga lá sem ser incomodado. Porque senão o pessoal vai ficar sem voto, ué. Por isso que amanhã a gente está chamando uma grande plenária para todo mundo que tem acompanhado as diversas emoções e violências aqui no... Pera aí, as diversas o quê? Todo mundo que tem acompanhado as diversas emoções e violências aqui no... Ah, entendi, emoções. Ela disse remoções. Dentro da cidade de São Paulo, para nos encontrar às 10 horas da manhã na Rua dos Protestantes. Então, todo mundo às 10 horas da manhã, tá? Na Rua dos Protestantes, para defender o direito do cidadão se drogar na rua sem ser incomodado pelo poder público. Na altura do número 37. Todo mundo junto pra gente somar nessa luta. A exemplo... Vocês já prestaram atenção que o vocabulário deles é sempre a mesma coisa? Vamos somar nessa luta, na união do povo, exigimos respeito contra a violência. Vocês já viram isso? É a mesma coisa. Tudo que aconteceu no Moinho hoje, a gente percebe que só a luta coletiva muda a vida. Ricardo Nunes, cadê as pessoas que a gente precisa cuidar e não bater? Eles ficaram com vergonha, né? Porque o que eles queriam falar, Ricardo Nunes, cadê os drogados cracudos da rua da Cracolândia? Aí fica mal fazer isso, né? Aí falou, Ricardo Nunes, cadê as pessoas que a gente precisa cuidar e não bater? Cadê Ricardo Nunes? Gente, sabe o que me deixa preocupado? Cada uma dessas pessoas aí, ó, tem o mesmo voto que você. O voto delas vale o mesmo que o seu. É uma democracia? É. Por isso que a gente não pode deixar de falar, a gente não pode deixar de agir e a gente não pode deixar de denunciar a estupidez que é isso daqui. Eu vi aqui um usuário perguntando para onde que nós vamos. Olha lá, olha isso aqui. Isso aqui para mim foi o fim da picada. Ó. Eu, como usuário, já me agrediram, no caso. Não deixam a gente ficar lá no centro. Esse mundo tá muito fascista. Pra onde nós vamos? Para onde? Pagadores de impostos. Unir-vos para poder financiar uma área tranquila para que essas pessoas possam financiar o crime comprando drogas, entorpecentes, até elas morrerem de overdose. É a sua obrigação enquanto pagador de impostos. Você que trabalha todos os dias, segue as leis, paga os seus boletos, não ache que isso é o bastante. Isso é só a sua obrigação. O que você deve fazer é pagar mais impostos para o poder público poder ir lá e pegar essas pessoas que não trabalham, que se drogam, que financiam o crime, que financiam o PCC, que financiam o Comando Vermelho e dar a essas pessoas um ambiente tranquilo, protegido, seguro, para que eles possam morrer de overdose sem atrapalhar ninguém, entendeu? Deus do céu, eu não sei o que é mais doido, se é os bebês reborn ou se é isso aqui, ó, gente realmente chamando uma manifestação para defender a Cracolândia. E eu digo mais, São Paulo, é tudo, sem exceção, tudo eleitor ou do Boulos ou da Erika Hilton. Não tenha dúvida disso.